Bolsonaro passou de todos os limites, porque ele se julgava acima da lei. Tanto é que nós temos hoje, qualquer pessoa que acompanhe e que tenha um segundo de boa-fé, sabe que nós tivemos pressa a ter um golpe, eles tentaram o golpe. Eu escrevi sobre isso mais de uma vez, inclusive hoje saiu um artigo meu no IG, onde eu falo rascunho de um golpe. É estarrecedor você ver que eles já estavam com a estrutura do golpe delineada. E o golpe era estado de sítio. Pegaram um advogado que jogou a sua biografia no lixo para defender o artigo 142 da Constituição, daria o poder moderador às Forças Armadas, para tentar dar uma licitude a um golpe de Estado. Não existe golpe constitucional. Todo golpe é contra a Constituição. O resto é falta de lealdade intelectual. Eles, então, queriam fazer o estado de sítio, colocar o interventor com plenos poderes, anular a decisão do Lula, anular a decisão de eleição do Lula, anular a eleição, fazer uma outra, ou nem fazer, simplesmente continuar e destituir ministros do Tribunal Eleitoral. Quer dizer, então, eles sentiram o golpe, eles sabem que se a Constituição for ser cumprida, e será, no meu ponto de vista, claro, então, eles sabem que eles teriam que tirar essas pessoas, porque, senão, cumprindo a Constituição, eles serão responsabilizados. Quer dizer, a tentativa de golpe, que foi abortada por um único motivo, eu escrevo isso há quase 2 anos. O Bolsonaro só não deu golpe, porque ele é um inepto intelectual e não tem o respeito das Forças Armadas. Há uma mensagem trocada por esse major, que, se não me engano, major, que é o ajudante de ordem do Bolsonaro, que diz claramente, ele não tem o controle da cúpula das Forças Armadas. Nós temos que saber que as Forças Armadas brasileiras, a sua cúpula especialmente, é composta de pessoas extremamente preparadas. Tem um episódio, eu gosto de me referir a ele, o general Mourão, que foi vice do Bolsonaro, hoje é senador, ele estava sendo entrevistado na Globo News e perguntaram sobre o Bolsonaro, e ele ridiculariza o presidente da República. Você imagina, existe uma hierarquia que se mantém no Exército, mas ele passa por cima da hierarquia. Ele diz, não, o Bolsonaro só chegou a se preparar no Exército da força física. Ele nunca teve um preparo intelectual. Ele chama o presidente da República de preparado, de ignorante, de burro. É uma coisa até interessante de ver. Então, o que acontece hoje? Nós temos um processo técnico gravíssimo. O presidente da República, usando a estrutura do Planalto, usando a televisão oficial, chama os representantes do país para desmoralizar o país frente a esses embaixadores. E mentindo, lançando fake news. Porque por que é difícil, muitas vezes, você debater com pessoas do nível do Bolsonaro? A vitória do Lula foi a exceção da exceção. O presidente da República em exercício dificilmente perde a reeleição. Essa é a verdade. Por que o Lula conseguiu ganhar? Porque o Lula é um fenômeno que extrapola. Ele falou isso aqui em casa no dia que ele veio aqui para a gente comemorar a diplomação. Ele disse que só se candidatou porque ele sabia que ele era o único a vencer o fascismo. E o Bolsonaro usou e abusou. Vão ser vários processos que ele vai sofrer, inclusive desses abusos durante as eleições. Esse caso específico de hoje é um caso clássico, no meu ponto de vista, que deve levar à inelegibilidade do Bolsonaro. Ou seja, por 8 anos ele será inelegível. É claro que as consequências disso, eu, 3 dias atrás, falei com um dos principais ministros do Bolsonaro, o ministro político do Bolsonaro, que é meu amigo, meu cliente, e ele dizia, não, se for cassado, ele correrá ao Brasil para fazer 40 senadores, vai lançar lá o Tarcísio e o Zema. Quer dizer, ele continua sendo uma força política. Por isso é que eu digo, não é só por isso, não. Eu acho que nós temos que fazer justiça. Não basta torná-lo inelegível, porque eu acho que ele será inelegível hoje. Até tem uma questão interessante. As pessoas estão debatendo muito em Brasília, se o julgamento termina hoje, ou se terá o pedido de vista do ministro Cássio. Isso. Eu disse, inclusive, primeiro, não se pode pressupor que o Cássio vai pedir vista. Você não vai do julgamento, depende do voto. O voto do ministro Benedito, ao que consta da imprensa, tem mais de 400 folhas e tal. No meu ponto de vista, eu até falei isso para alguns ministros que vieram me perguntar, ministros do Bolsonaro, ligados ao Bolsonaro, eu disse, olha, quando você tem um pedido de vista, eu sou advogado, eu sou advogado. Quando o ministro pede vista no processo e tem uma expectativa de virar, aquilo é um alívio para o advogado. Mas o Bolsonaro, se o julgamento não se terminar hoje, na minha visão, posso estar enganado, não tenho informação privilegiada, nada disso,
ele estará sangrando em Passapuca. Não é que tem uma oportunidade de mudar, não. É até pior para ele. É bom que esse julgamento se dê logo. E, tecnicamente falando, esse julgamento, no meu ponto de vista, pelo que li, levará à inelegibilidade por 8 anos. Porque tem várias hipóteses de abuso ali que ocorreu durante... Não é só aquela reunião, seria o suficiente. Mas hoje eu estava ouvindo alguns ligados a Bolsonaro, alguns advogados, recebendo material para ler e tal, dizendo, mas não pode analisar o contexto. Não tem como não analisar o contexto. Quando você vai julgar um processo, você julga o caso concreto, mas você tem que inserir esse caso concreto, no caso eleitoral, naquele momento o que ele estava fazendo, tudo que ele fez, claro. Só vai ser julgado aquilo que está nos autos. Mas é óbvio que agora levaram outras questões para o processo que serão debatidas. Eu acredito que o TSE, mais uma vez, fará história e fará um bem nome ao país ao tornar esse cidadão inelegível. Espero que, com isso, não haja um arrefecimento aí por parte das forças mais lúcidas do país e que as pessoas, de alguma forma, não enfrentem, deixem de enfrentar as questões criminais. E é claro, eu tenho dito sobre isso. O país só estará pacificado, do meu ponto de vista, no momento em que houver realmente a criminalização, a responsabilização criminal de todos aqueles que fizeram N crimes. O Bolsonaro é um serial killer.